Fala, caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio com as histórias da música sertaneja e também do agro. Eu sou Fontinelli e a partir de agora nós estamos juntos em mais uma história de vida, em mais uma história da música. Obrigado a você que me acompanha pelo rádio em todo o Brasil, você também que me acompanha aqui nas redes sociais. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, me siga em todas as redes. O papo de hoje é com o meu amigo e irmão, um parceiro aí que a gente tem feito muitas coisas juntos, aqui no rádio, aqui na internet, Evert Silva, o homem da sua conduta. Opa, e aí, Cabô? E aí, Firmeza? Tudo bem? Como é que tá? Pô, primeiro é uma satisfação estar aqui no seu programa, tô muito feliz. E contar um pouco da minha experiência, da minha história, né? Da onde eu vim, da minha origem, da música também, né? Da música sertaneja, num ritmo de bolero, né? Sua conduta aí que tá dando o que falar na rádio, né? Tá Na programação. Tocando bem, a gente tem tocado, o pessoal tem gostado. Uma moda boa, uma moda diferente, um boleirão Graças gostoso, a né? Deus. Você sabe que essa música, eu gravei ela, agora vou ser sincero com você, viu? Nós gravamos essa música há uns 4, 5 anos. Só que ela ficou um pouquinho na gaveta. Ficou na gaveta? É, um pouquinho na gaveta, de quem? né? Então, é do Faísca, meu amigo Faísca, compositor, Faísca. Um abraço, Faísca, se estiver nos assistindo. E a gente fez alguns trabalhos com ela, porém a gente tem uma parada, né? Porque a música, o mercado, né? Ele é meio dinâmico, né? Veio essa onda do sertanejo universitário, aí veio, né? Aí depois teve outros ritmos, né? E aí a gente ficou meio assim, né? Mas eu falei, cara, eu tenho que focar numa coisa só. Bater numa música porque pra senão, poder trabalhar. Porque todo mundo, você tem que fazer assim, 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 mas você fica meio, né, sabe, embaraçado nisso, né? Então eu falei, cara, eu gosto muito de bolero porque tem a ver com Bruno Marrone, com essa linhagem dele, né, do começo da carreira dele, tem um CD lá, e aí começou com o Bruno Marrone cantando os bolerão, e aí eu falei, cara, aí eu conheci o Faísca. E ele falou, cara, eu componho muito bolero sertanejo. Eu falei, manda pra mim que eu gravo. E assim fizemos a nossa amizade. E aí, graças a Deus, ele tem escrevido a canção, né? E a gente fez no estúdio lá em São Paulo. E aí, graças a Deus, tá aí o resultado, né? Porém, no início ela ficou um pouquinho encostada por causa da mudança do mercado da música sertaneja. E agora sim a gente tá entrando pra valer mesmo, porque realmente é o caminho que eu quero seguir na minha carreira, entendeu? Entendi. Fazer uns boleirão sertanejo, modão e acrescentar algumas coisas, né? Porque a gente sabe que o mercado ele é assim, né? Altos e baixos, mas... A música tem isso, a música tem isso, né? Então a gente tá indo bem assim, bem legal. Tá dando Quero agradecer o Brasil inteiro que tá ligando na rádio, pedindo a música e a galera comentando bastante, tá muito feliz. Muito legal. Quando é que você começa com a música? Você tem o seu contato com a música desde a infância? Como que é a tua história? Rapaz, a história é longa, né? Eu vou não resumir uma história para não ficar comprida. Então, Você é paulista mesmo? Sou paulista. Eu fui criado em orfanato, né? Eu vim de orfanato, sem pai, sem mãe, né? Minha história é assim, o início é bem assim, bem um pouco triste que eu falo, porque milhares de crianças ficaram órfãos, né? Muitos, no meu caso, né? E eu falaram que, assim, quando eu era criança, tinha 1 ano, 2 anos, eu sofria maus tratos pela minha mãe, que a gente morava lá na Vila Prudente, num viaduto, e eu patinava assim na rua, ficava andando. Aí, esse menino tá sendo maltratado, precisa levar ele para um lugar melhor. Aí levaram eu. Aí desvinculou, né? Separou eu da minha mãe, né? E aí fui parar no orfanato, na creche São Cesária de Tatuapé, em São Paulo. Depois eu fui para casa da infância, no Ipiranga, né? E depois de lá, onde eu passei a maior parte da minha infância, que é o Educandário Dom Duarte, Liga das Senhoras Católicas. Era um grupo de mulheres que são ricas, mas que elas faziam próximo de salvar as crianças carentes. Crianças que não têm pai e mãe, no qual eu fazia parte. E aí, lá eu aprendi. Lá que começou o início de tudo, de ouvir Chitãozinho Chororó,
Leandro Leonardo, e vai bem para trás, Tonico Tinoco, Tião Carreiro, e eu sempre gostei de música, né? Tem algumas músicas americanas também que influenciou um pouquinho, e aí veio a vocação. Pô, eu acho que eu levo jeito para cantar, né? Então, tudo começou numa brincadeira, né? Que acabou virando sério, né? Mas eu jamais imaginaria que eu fosse levar a minha carreira a sério, viver de música, 100% de música. Então, começou isso. Então, a gente, assim, muitas lembranças, né? Do início, muito difícil. Tive dupla sertaneja, né? Você teve dupla também? Teve dupla, chamava Evert e Alex, né? Mandar até um abraço pro Alex. Você fazia primeirinha ou fazia segunda? Primeira voz, o Alex. E assim, eu sempre gostei de ter dupla, né? Mas é dupla que nem casamento também, né? Quando não dá certo, porque as opiniões eram diferentes, cada um tinha a sua cabeça, né? Enfim, foi uma experiência que eu tive, aí depois eu continuei carreira solo, né? Mas foi uma passagem rápida de dupla, né? A gente gravou algumas coisas de dupla, depois eu segui carreira solo, né? E tô até hoje fazendo trabalho, e aí o trabalho tá bem aceito, né? E porque eu tô muito feliz que as coisas estão acontecendo, né? Naturalmente, né? Então, e é isso, cara. Esse é o motivo de eu estar aqui, né? No seu programa, muito feliz. Tô sempre assistindo lá de São Paulo você, e hoje eu tô aqui ao vivo muito em cores, bom, né? Muito te conhecendo legal. Pessoalmente, e eu tô muito feliz. E é isso, no orfanato eu aprendi muita coisa. Você tem contato com as pessoas da época do orfanato? Sim, bastante. A gente morava em 300 crianças, era um colégio de padre salesiano, né? Padre Aguinaldo, Padre Narciso, fomos batizados na Igreja Católica, ia à missa aos domingos, estudava lá dentro, tinha parte do curso, né? Que antigamente não existia internet. A gente fazia aquelas datilografia, né? Com 10, 11 anos, né? Batendo a datilografia. Tem a parte da gráfica, blocagem, né? Parte mecânica, e eu me aprimorei na marcenaria, que eu gostei mais. Fazer banco, cadeira. Você tem... Eu tenho um diploma, fiz curso de 3 anos, só que a música falou mais alto, porque como... Mas hoje, se você precisar, por exemplo, fazer alguma coisa, uma mesa... o desenho eu sei fazer... Põe a mão na massa mesmo ou não? Tem que pôr, né? Tem que fazer uma cadeirinha, um banco, o básico eu sei, não sei fazer 100%. Mas eu conheço gente do educandário, do orfanato onde eu morava, que se aprimorou e vive disso hoje, vive então. de marcenaria. Uns virou PM policiais, outro virou humorista, que o Brasil inteiro conhece, que é o Carlinhos, ex-Pânico, Mendigo, né, do Pânico. Também foi criado na mesma época, na época que a gente se conheceu lá. Você conviveu com ele? Conheceu? Sim, também. Ele, né, sempre foi, né, bagunceiro, aquele jeito, palhação, fazer piada, aquelas coisas. Ele teve a sorte também, veio pra ele também junto, né, que ele começou a trabalhar como office boy lá na Jovem Pan, na Avenida Paulista, né? Ele trabalhava de office boy, fazia serviço interno. E ele sempre parava ao meio-dia no Grupo Pânico pra ver lá o Pânico lá, o menino lá que me fugiu. O Emílio, isso. E aí ele começou a fazer depósito como ele era office boy, ele ia na hora do almoço para fazer depósito de dinheiro, envelope, essas coisas de banco, serviço de banco para ele, para os meninos lá que faziam o programa na Jovem Pan. E aí chamaram ele, assim, do nada, assim, chamaram ele, agarrou, né? E hoje o Brasil inteiro conhece, né? Ficou conhecido. Então a gente morou junto, né? Então a gente foi uma experiência, uma passagem muito legal no orfanato. Tenho muitas lembranças. E num lugar que você está aqui, como eu falei para você nos bastidores, me traz muitas recordações que a gente capinava, porque também era meio rural, né, no educandário. Era meio assim... O educandário era muito gigante. Só para você ter uma ideia, aonde o Silvio Santos foi enterrado é de frente ao orfanato, que é ali no cemitério israelita, na Raposo Tavares, no São Paulo, quilômetro 15. E ali tem muito rural, muito terra rural, assim. O orfanato essa magnitude, né? Gigantesca, essas coisas grandes. E é bom a gente falar que orfanato não é FEBEM, né? Não é FEBEM, tem gente que confunde, né? Tem gente que confunde, né? Porque... você morou na FEBEM, né? Muita confusão, né? Porque FEBEM é pessoas que foram, assim, que fizeram... Cometeram algum delito, né? Exatamente, crimes errado, né? pequenos, essas coisas, né? Mas porque foi o abandono mesmo, que a minha mãe não tinha condições financeiras de cuidar.
E ela, depois, mais pra frente, ela compareceu no Educandário. Mas só que assim, quando ela compareceu lá no orfanato, eu já tava meio grandinho, né? Aí a assistente social apresentou ela, essa aqui é sua mãe. Aí ela explicou a história, por que me abandonou. Não é que não me abandonou. Ela fala que ela foi tirada, tiraram eu do braço dela. Porque ela tinha problema de cabeça. Acho que é por isso que eu sou meio doidinho, assim, porque ela tinha uma cabeça meio assim, entendeu? Então aí ela fala, meu filho, a mãe nunca abandonou você. Quem tirou você de mim foi a assistente social, foi o juiz. Eu nunca te abandonei. Aí tem os meus irmãos, que eu ainda não conheço até hoje. Um mora em Bauru, o outro mora em outros lugares aí. Então, você assim, não tem contato com eles? Eu sonho conhecer, eu quero conhecer o meu irmão, né? De sangue mesmo, né? Meu irmão que acho que mora em Bauru. E eu tenho uma irmã, que ainda não conheço. Mas assim, a minha mãe faleceu, né? Depois que ela apareceu, ela veio a falecer. O meu pai também conheci. Meu pai gostava de beber umas pinguinhas, aquelas coisas todas, enfim. E é isso, a minha vida ficou em torno disso aí. Aí a música foi o que me tirou essa dor, né? De pensar assim, que a gente via as mães visitar os filhos, tinha visita, ganhava presente, a gente não ganhava essas coisas, né? Então, mas a gente tinha toda a estrutura que o orfanato oferecia para nós, que era roupa, comida, café da manhã, à noite, lanche, enfim. O estudo também, né? Tudo, estudo, escola, tudo lá dentro. E até hoje eu vou fazer umas visitas lá, que aí hoje o orfanato lá acabou, não existe. Hoje lá eles prestam serviço pro governo, pra prefeitura, né? Eles pegam as crianças que as mães não têm condições de cuidar, eles prestam um serviço lá, uma ajuda de, por exemplo, pessoas que têm drogas, pessoas que são viciadas em drogas, eles recuperam os menores, né? Que não têm condições de se recuperar. Meio que como se fosse uma casa de recuperação. Exatamente. Mas continua sendo o educandário que a gente conhece, né? Porém, hoje, né, um nome um pouco diferente, né? Liga Solidária, né? Mas esse grupo de mulheres, que eu queria até voltar ao assunto, que tem a história, o educandário completou 100 anos de Liga Solidária. De Liga Solidária. Porque era um grupo de mulheres muito ricas que elas ajudavam na Praça da Sé moradores de ruas. Aí umas delas sensibilizou com a história e falou assim, surgiu a ideia de criar um orfanato. Vamos criar um orfanato, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um terreno gigante e criar crianças, né? E aí elas se juntaram. Isso aconteceu em 1903. Por isso que tem 100 anos já essa história do educandário. E era um grupo de mulheres muito bem de vida. E até hoje elas estão ativas aí, né? Hoje com parceria com o governo, mas sempre, até um dia, se você quiser ir lá conhecer, você vai ser bem-vindo, você vai conhecer lá a história do educandário, da onde eu vim, da minha origem, né? Mas graças a Deus, Fontinelli, nunca precisei burlar os caminhos da vida, que eu sei que muita gente, né? Se não tiver uma cabeça boa, no desespero, faz coisa errada. E o único vício que eu tenho, que eu falo, é a música. A música entrou, pra mim, ela alimenta a minha alma, entendeu? Eu acho que eu me sinto bem, eu ouço música 24 horas, eu não vivo... cantando o dia todo, eu sou um papagaio cantando. Então, assim, por isso que eu tô aí. É um passarinho, né? Um passarinho cantante aí, é isso, Então, assim, eu gosto de falar um pouco da minha história, num resumo, porque a história é muito grande, né? Se for aprofundar mesmo... O Robson você conheceu lá, o pescador. Então, rapaz, o Robson, que bom, eu fiquei muito feliz sabendo que o Robson veio no seu programa. Nós gravamos. E ele também morou junto com a gente lá, né? E ele mora, engraçado, porque hoje ele mora aqui em Guaratinguetá. Guará, Ele, lá no Educandário, perto na Raposa, em São Paulo, ele tem a família dele, os irmãos dele, que moram próximo lá do orfanato. E é a mesma história, da mesma época que a gente se encontrou. Hoje ele é pescador, né? Hoje eu sou músico, né? Tenho minha carreira, o Carlinhos como humorista, o outro virou policial militar, né? Se exerceu essa função da polícia militar, enfim. Cada um tem seu caminho, é isso que é o legado que ficou, que o Educandário deixou para nós, de aprender, né? Aprender as coisas da vida, né? Que a gente tinha tudo na vida, né? Mas a gente
tinha todo o sustento. Mas quando a gente saiu pra fora, falou, opa... Agora você tem que seguir agora sua carreira solo, né? Agora é carreira solo. Agora você vai ter que aprender a viver com a vida. Até porque lá você tinha comida, roupa lavada, né? Tudo, né? Tudo. E a nossa vida era só pra dentro. Não era pra fora. Que a gente não tinha, um bom sentido da palavra, malícia de como que era a vida lá fora. Mas eu chorei bastante, né? Porque eu não tinha experiência de... como que é essa vida lá fora? Como vai ser lidar com pessoas? Quando você sai de lá, você vai pra onde? Então, aí quando eu saio de lá, o Educandário, ele preparou muitas famílias de adoções. Ah, tá. Crianças para ser adotada, né? Que não tem pra onde ir. Inclusive, eu tô numa luta aí até mais de 30 anos, eu procuro uma pessoa no qual acho que hoje ele tá na Inglaterra, foi adotado na mesma época, que chamava Robson Donizete. Eu tenho um relatório, até esqueci de trazer, que eu deveria ter te trazido, que fala da minha passagem no Educandário, no orfanato. Que eu e o Robson Donizete, a gente era um irmão muito próximo. A gente não era irmão de sangue, porém, a gente veio do mesmo orfanato. Porque quando a gente foi transferido para a creche São Cesária, da Tatuapé, para a Casa da Infância do Ipiranga, depois para o Educandário, né, mais para frente. Ele sempre foi junto. Sempre foi junto. E a gente foi grande, só que aí ele foi para Inglaterra. Aí o Educandário o juiz caminhava a gente para adoção. E ele teve a adoção dele, foi pra Inglaterra? Pra Inglaterra. Foi pra uma família lá que... Tá até hoje. Mas é família de brasileiros que adotou? Ou... Não, família inglesa. Inglesa mesmo. Eles vinham no Brasil fazer a visita e escolher as crianças, que ele era mais escurinho do que eu, né? Robson Donizete, né? Tenho ele na minha memória, eu assim, sabe, eu... Lembro, eu queria muito encontrá-lo para saber como ele tá, porque a gente era muito irmão. Poxa. A gente tinha nossos ranca-rabo, brigava, mas a gente era muito irmão. Porque a gente, um adotava o outro, você é meu irmão, porque a gente não tinha pai, não tinha mãe, né? Essa é a visão que a gente tinha entre todas as crianças que viviam lá dentro. Então, assim, eu queria saber se ele tá bem, se tá tudo bem, os demais das crianças que foram. E aí eu fui adotado também por essa família brasileira que me adotou, que chama Dona Júlia, saudosa Dona Júlia, que Deus tenha ela onde ela estiver. E ela resolveu me acolher. E fui morar com ela. Com quantos anos que você estava? Fui morar com, acho que foi com 16, não, uns 14, 15 anos de idade. Já eu estava meio menino para adolescência. E aí ela me acolheu e eu fiquei como o irmão do Wellington, que hoje é o Wellington, né, que mora em São Paulo, a Cibele e a Cássia, que são meus irmãos de criação. E aí passou a ser, né, acolheu, né? Aí eu tô com essa família até hoje. Eles tinham contato com a música também, não? Lá? Não, eles não. Eles não. Só eu mesmo que entrei nessa loucura da música, de querer ser... fazer um trabalho, né? Pra minha carreira aprimorar mais, né? Sua primeira dupla foi que ano? Rapaz, eu acho que foi, se eu não me engano, 2004, 2005, por aí. Aí a gente permaneceu por 4, 5 anos. Até ali 2010, mais ou menos. Por aí. Porque a gente... Porque assim, a gente naquela época ainda... A gente era muito... Não é muito maduro, vamos dizer assim. A gente não tinha muita experiência de música, né? A gente... vamos formar uma dupla. Cantava num bar, karaokê, essas coisas. Formar uma dupla. A gente fazia uma festinha pequena ali. É um trabalho formiguinha. Mas não dava para viver 100% de música. De música, né? Porque paralelo com a música, eu trabalhava no Correio, né? Eu fiquei 5 anos trabalhando no Correio, fazia coletagem de malote, cartas pro banco, enfim. Porque eu fiz tudo nessa vida. Fui pedreiro, ajudante de pedreiro, trabalhei no Correio, depois trabalhei como ajudante de bebida de adega, antigamente, praticante de escritório também, trabalhei em escritório na minha adolescência, já registrado, enfim. E fiz um pouco de tudo, mas a música sempre falou mais alto. Eu cantava 24 horas, o cara falou, então vai, segue a sua vida. Meu último emprego foi em 2002. Meu último emprego fixo. Depois que eu formei a dupla com o Alex, na época, aí sim a gente foi começando, né? Fui fazendo trabalho formiguinha, mas mesmo assim não teve... Teve algumas coisas bacanas, mas depois foi, né? Foi desgastando, cada um tinha um pensamento diferente, enfim. Ele tinha os problemas dele, tinha o meu, enfim. Aí cada um seguiu o seu caminho. E, graças a Deus, hoje eu tô firme e forte. Gravei DVD, tenho CD, tenho 6 CDs
e um DVD, né? São mais de 20 anos. São mais de 20 anos, né, no total, porque eu iniciei minha carreira em 2003, né? Então já passou aí 20 anos, né? 20. E nessa aí a gente fez tudo, viajou o Brasil inteiro. 22 anos já aí, né? Fazendo 22 anos de história. Fui 6 CDs. 6 CD e um DVD. Isso tudo dentro do sertanejo ou você Dentro do sertanejo. Tudo Tudo música sertaneja, 100% sertanejo. Um pouco de shot, forró, enfim, né? Como eu falei pra você, a gente não tinha uma definição ainda de carreira, assim, né? A gente era meio assim, ia no embalo, vamos fazer sertanejo universitário? Vamos fazer, né? Agora não, quero uma coisa que eu gosto, é modão, é coisa assim, sabe? Fixei numa coisa que, né? Bolero sertanejo é uma coisa que pouca gente canta no Brasil. Bruno Marrone venha bem com essas músicas, depois parou um pouquinho. Então, e o bolero tá dando certo, porque a galera fica carente, né, de ouvir coisa diferente também, né? Acho que por mais que tenha essas mudanças na música nacional, né, música na mídia, né, mas estamos aí, né, para fazer aí um trabalho legal, né? E você tem uma relação muito boa dentro do mercado da música, principalmente com grandes nomes, né? Músicos, compositores, Sim. Grandes artistas que você tem o contato, né? Sim, a gente, por causa da experiência que a gente, aos anos de carreira, a gente conheceu muita gente mesmo, duplas, compositores renomados. Nunca imaginava, por exemplo, de conhecer o César Augusto. Tive a oportunidade de estar com o César Augusto. Você, inclusive, entrevistou ele, né? Exatamente. César Augusto. Eu vi uma entrevista que ele deu para você. Porque, como eu te falei, como a gente tinha muito vínculo com a música, eu trabalhei um pouco de rádio, né? Mas você também fez rádio também. Fiz um pouquinho de rádio, mas não era assim, não sou especialista, fiquei mais nos bastidores. Mas você é um bom comunicador, pô. Você é um cara que comunica bem. Né? Inclusive, o seu podcast que você tinha, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas entrevistas. Cara, um baita de um podcast, cara. Nós fizemos um projeto que a gente, assim, parado, porque a gente tá com esse projeto da música, então não dá para acompanhar. O César, na verdade, foi na rádio, né? Não foi no podcast. O que eu vi foi na rádio, né? Foi na rádio. Mas, assim, antes do César, a gente conheceu, por exemplo, Carlos Andal, Tivas Miguel, Joel Marques, o Nil Bernardes. Teve outros compositores também. São tantos, né? Muitos compositores, né? Músicos, né? Consagrados, violeiros, enfim, produtores renomados. Eu conheci o Pepato, que foi produtor da Marília Mendonça, outros produtores maravilhosos que fizeram música para música sertaneja. Tive a oportunidade de conhecer inúmeras vezes, né? Encontrei com várias duplas, Gilberto Gilmar, Ataíde Alexandre, Milionário Zé Rico, Teodoro Sampaio. Putz, se falar aqui muita gente de duplas. A gente formou amizade e tá aí até hoje na ativa, né? Pra gente fazer esse trabalho legal, né? Legal, isso, cara. Você tem feito shows? Como que... A gente faz agora. Você faz muita coisa corporativa? Como que é? A gente faz mais show privados, porém pequeno, mas um cachê legal. Às vezes a gente... É importante, né? Qualidade, né? Você faz um negócio mais reduzido, corporativo, que é hoje a maioria dos artistas menores que estão começando, muitos que também, igual você, que já tem tanto tempo de história, mas você faz o corporativo, né? Uma coisa menor, né? A gente fez também prefeitura, a gente fez também eventos para grandes eventos de São Paulo, né? Interior de São Paulo, para cidade, festas de aniversário, em grandes palcos, né? Abrir show dos artistas. Né? Fiz show no CTN, fiz show no Estância Alto da Serra, fiz show no Vila Country. Eu tenho tudo registrado na internet. Faz tudo parte do seu histórico, do seu portfólio, né? Exatamente. Eu tenho um currículo muito legal. Quem for contratar vai ver que não está contratando meia porca, não. Está contratando artista que já tem uma bagagem legal, né? Diga assim, porque é bom para o nosso currículo, né? O pessoal vem falar, esse cara rodou bastante, tem experiência. Então, isso que faz amadurecer a nossa carreira. Então, é isso, né? Por isso que eu tô aí na caminhada e eu tô muito feliz com o resultado, né? Fazendo esses projetos novos aí e que Deus quiser e que tá por vir ainda, né? Sim. É
uma caminhada, um caminho, né, que você vai traçando ele e vai, logicamente, muitas vezes se deparando com, né, dificuldades, né, com umas pedras no umas caminho. pedras aqui, outra ali, mas a gente vai pulando, vai tirando elas do caminho, né, vai indo, e né? vai indo, né? Mas, graças a Deus, a gente vai conhecendo pessoas novas, coisas novas, pessoas que acreditam no nosso trabalho. E pessoas que abrem as portas, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante para o artista, inclusive você que está começando agora, está iniciando a sua trajetória na música, você que porventura deseja viver de música, quer, né, entrar nesse mundo da música, é parcerias. É você ter contato com boas pessoas, né, com pessoas honestas, pessoas que realmente querem te ajudar, né? Porque tem muita gente que às vezes quer ajudar, mas o cara ajuda aqui, ali na frente dá uma rasteira, né? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Não só na música, né? Em tudo. Fontinelli, uma coisa muito importante que eu absorvi lá no começo da minha carreira. Pessoal, quem entrar nesse ramo, principalmente na música sertaneja, faz barzinho. Barzinho é uma faculdade da vida. Eu fiz muito bar. Bar e banda, né? Bar e banda também é... Barzinho, cara, aprender... Porque assim, ó, no início da minha carreira eu não cantava muito grandes clássicos das músicas sertanejas. Eu cantava mais música comercial. Mas um cara chegou em mim e falou assim, pô, você canta bem, direitinho, legal o seu trabalho, mas explora um pouco clássico sertanejo. Você vai ficar mais completo como artista. Aí fui aprendendo. Cantar Boate Azul, Amargurada. A gente viu, a gente cantou um pouquinho aí. A gente viu como você viu, tava aí na hora aí. Então eu aprendi, e eu passei a amar. Não é só ouvir e cantar, e amar fazer aquilo que a gente gosta, né? Então é cantar uns clássicos sertanejos. Então eu aprendi muito, me aprimorei muito. Ainda tô aprendendo, né? Sempre tô aprendendo, você quer aprender mais. Isso é muito o barzinho, e o barzinho me ensinou muito isso. A gente tinha bar que a gente fazia, o cara quer Boate Azul. O cara queria 5 vezes, cantava Boate Azul, Amargurada, Estrada da Vida, Tristeza do Zeca, A Dama de Vermelho. A gente canta e por aí vai, a gente vai, eu gosto. Então eu procurei me aprimorar mais ainda. Aí, então você seguir essa carreira na música sertaneja, faz um bar, porque um bar é uma faculdade, para você aprender. A gente aprende a aturar os cachaceiros, né? Que fica mais alegrinho, mais animado. Eu quero aquela música. Então a gente fazia 3, 4 horas de show no bar. E é legal. Isso eu levei pro resto da minha vida, assim, como experiência, né? Como experiência, né? Como experiência. Aprendizado, né? Como que a pessoa, o contratante hoje, como que você vê hoje o mercado de contratação? Tem muita dificuldade para o artista menor, porque a gente ouve falar muito que tem muita aquela coisa, eu já falei com muita gente aqui no programa, e as pessoas, pô, cara, tá muito difícil, porque a gente tem um valor de um cachê, e vai outro lá e faz pela metade. Como é que você vê? Como é que está isso lá em São Paulo, na região onde você atua? Eu penso de uma forma assim, por exemplo, eu acho que a pessoa que faz isso desvaloriza a carreira dela como artista, porque assim, você acaba derrubando aquele monte de pessoas profissionais que faz um bom serviço e quer fazer com um cachê justo, cachê bom. Porque quem quer fazer meia boca, eu vou fazer, por exemplo, o cachê é 200, 300 reais, coisa assim, um exemplo. E você acaba desvalorizando a sua própria carreira, porque você... tudo bem, eu sei que todo mundo precisa, o dinheiro... Mas a gente também... Só que a pessoa também ganha no bar, também ganha no evento, também tira na cerveja, que principalmente couvert, né? O pessoal faz muito couvert, enfim. Então eu penso assim, as pessoas têm que valorizar mais. Eu sou a favor de valorizar o artista. Porque... E você acha que o contratante hoje não vê por esse lado? Vê muito pouco. Ela vê mais o lado, o que ela vai ganhar. E porque, assim, o que eu penso, por exemplo, se eu sou contratante, eu quero valorizar o músico, porque a aparelhagem de som, o show completo, é o que vai sustentar a minha festa. Agora, eu não posso ser injusto e falar assim, vou te pagar só aquilo ali, aquela mixaria, e eu fico com a maior parte do bolo,
Porque o cara só tá pensando nele. Eu acho que o contratante ele tem que rever, estudar um pouquinho, valorizar, porque todos ali são seu ganha-pão. Mas muitos dizem que o contratante ele nunca vai valorizar. Quem tem que se valorizar, na verdade, somos nós. O artista. São artistas. Então, a pessoa falar, pô, também não aceito, porque às vezes você vai, o cara fala, ó, quanto que é o teu cachê? É 300. O cara fala, ó, eu te pago 150. Então, aí o cara aceita os 150, porque muitas vezes tem necessidade, precisa, aí o outro fica sabendo. Quando ele vai querer aumentar, ele vai conseguir nunca mais subir isso. Então, é que nem eu falo, eu acho que assim, as pessoas têm que rever um pouquinho, porque a gente tem que apertar o calo também, porque senão fica... Então, assim, você que é músico, cara, valoriza a sua carreira, cara. Não deixa as coisas aí pra baixo, não. Porque você tem todo o seu... Porque assim, sabe por quê, Fontinella? Nós temos gasto de estúdio, gasto de compositores. Você pode ver por que os compositores hoje estão cobrando a música. Não é porque eles estão cobrando, porque as gravadoras não têm mais o suporte que dava por artista. Hoje, a maioria dos artistas nacional são artistas independentes, não tem gravadora. Então é difícil você sustentar essa galera aí, músico, patrocínio, essas coisas, que infelizmente no Brasil pouco se faz por o artista, então quem não confia. Só quando vamos ver aí um Gustavo Lima da vida tá lá em cima, aí é um valorizado. Tudo bem, cada um tem seu argumento, sua história, de onde veio, mas eu sou a favor de tem que ser valorizado. Se não valorizar, fica difícil. Fica difícil, né? É difícil, então eu sou a favor de... Antigamente eu via as coisas de outra forma, mas hoje não. Hoje tem que ser profissionalismo, senão é a sua carreira que está em jogo. E não adianta chorar depois do leite derramado, né? Não adianta. É verdade. Vamos deixar suas redes sociais para o pessoal que está em casa, que acompanha aqui o nosso papo, seus contatos aí, pessoal que quiser levar o Evert Silva para poder cantar uns modão, aniversário de casamento, né? Separação de casamento. Velório, despedida de sogra. Despedida de solteiro. Tem tudo. Despedida de sogra. Tem, despedida de sogra. Tem isso aí, eu nunca fiz ainda. Ó, é muito fácil, viu? Eu vou soletrar, porque senão a pessoa vai lá, Evert. Tem muita gente que escreve Evert sem H, então eu vou soletrar rapidinho. H de homem, E de elefante, V de viagem, R de rato, T de tatu, I de igreja. Evert Silva. Me acha lá no Instagram, no Facebook e no meu canal do YouTube. Lá, para você acompanhar o dia a dia. Com H, hein? Com Evert Silva. Esse é diferenciado. Meu nome, todo mundo fala que meu nome é difícil, né? É difícil? Mas não é mais difícil. O pessoal fala assim, o Herbert, o Heverton. Não é mais difícil do que o do maestro. Não é, né? O maestro Qual que é do maestro? Eudes. Eudes? Aí Nossa. chamam o maestro de Euler. Eudel. Tem cada nome aí que é difícil, hein, meu? São poucos com esse nome, viu? São poucos, né? Eu queria só deixar aqui um abraço pro Faísca. Sim, e agradecer um abração pro Faísca. Por tudo que ele tá fazendo também, como compositor, escrevendo as lindas canções Boleirão Sertanejo. Muito obrigado. E a todos, não vou falar os nomes aqui, que o tempo aqui é curto, mas a todos envolvidos no projeto do Evert Silva, muito obrigado. Gratidão eterna. Se eu esqueci o nome de alguém, esse é alguém que eu esqueci, muito obrigado também, porque vocês estão inclusos nesse pacote de gratidão, de votos, de confiança por tudo que vocês fizeram nesses 20 e poucos anos de Evert Silva. E vem projetos novos aí pro futuro, viu, gente? Aguarde e fica ligado. É isso aí. Eu agradeço, meu irmão, mais uma vez a presença, a nossa parceria, né? Amém, obrigado. Que a gente tá fazendo aí no rádio, com certeza, no programa. Quero agradecer também aqui ao César Galones, que fez essa ponte. Através do César a gente se conheceu. É verdade. Né? Um abraço ao Galone também. Galones, que você encontrou ele. Falou pra mim, rapaz, eu tava lá na Lapa, quando é daqui a pouco, rapaz, eu entrei lá procurando umas carnes, lá um medalhão pra mim comer, daqui a pouco... Tava o Evert lá. O cara, o César Galones, falou, cara, o Evert, bicho, aí já fez uma entrevista lá comigo. Galones é gente boa demais. Grande abraço, viu? Galone, que Deus quiser, estaremos no programa dele também. Viu? Prosa de amigos. Prosa de amigos aí na TV Aparecida. Legal. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, muito eu te agradeço. Obrigado. Quando precisar, pode chamar e contar
com a gente, vindo nessa fazendona bonita aqui, ó. Agradecer aqui é um ao paraíso, Claudinho, viu? Claudinho aqui pela grande recepção, né? É verdade, Canto muito Verde aqui, bonito. muito gostoso. Tô E muito agora feliz, Caboclo. você vai andar a cavalo. Quero Vou. ver se você é bom mesmo nesse trem. É, rapaz, só andei de cavalo 2 vezes na minha Meu vida. Deus do céu. Vamos ver, hein? Vamos ver. Depois Mas ele não vai sair dando aquele... sai galopando já. Depois a gente conta o resultado para vocês aqui. Ih, velho. Obrigado Valeu, mais uma gente. vez, meu irmão. É isso aí, turma. Ficamos por aqui com mais uma edição das Histórias da Música Sertaneja. Hoje conversamos com Evert Silva. Um abraço para você, até o nosso próximo episódio. Até lá.